Collor também declarou guerra à Folha de São Paulo. Bolsonaro, auxiliado pelos filhos e seus discípulos mais próximos, toca o governo numa lógica de guerra permanente. Impressionante isso. Se não há polêmica, ele a cria e faz dela um fato a ser discutido, pró e contra o governo. Ele opera o governo numa lógica oposta, numa lógica inversa ao que se poderia considerar normal. Os governos, todos os governos em geral, para eles interessa um clima de estabilidade, de segurança jurídica para tocar suas políticas com sucesso e incentivar investimentos no país, crescimento da economia. Bolsonaro aposta em criar instabilidade sem se importar com os interlocutores e vão enxergar o governo. Impressionante isso. Essa visão compartilhada pela sua equipe, ao ponto do ministro da Economia, Paulo Guedes, ir lá, tá lá no evento em Washington e pregar a adoção de um novo AI-5, sob o pretexto de abafar eventuais, supostas, futuras manifestações de rua contra o governo. Que absurdo isso. Dentro dessa lógica, Bolsonaro resolveu atacar de frente a Folha de São Paulo. Começou com críticas pesadas à linha editorial do jornal. Depois disse que não lê a Folha e que nenhum ministro dele deveria ler a Folha também. Já disse isso faz algum tempo. Agora o governo publicou um edital para comprar a assinatura dos principais jornais e revistas. E ele, Bolsonaro, mandou excluir a Folha de São Paulo. Não satisfeito, passou a ameaçar de boicote os anunciantes da Folha, dizendo que não vai comprar produto das empresas, dos anunciantes, né? E sugerindo para as pessoas, né, que os ouviam, que o ouve, né, que também não deveria comprar dessas empresas porque elas anunciam na Folha. Vale aqui lembrar, tá? Collor, quando presidente, também resolveu enfrentar a Folha. Chegou a mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão na sede do jornal em São Paulo. A história todos nós conhecemos. Collor não aguentou a briga. É claro que foi bem mais ampla do que isso. Ao investir assim contra o jornal, Bolsonaro se coloca na trincheira do autoritarismo, da censura a um veículo de comunicação, deixando para a Folha uma outra trincheira, a da legalidade, a da liberdade de expressão. É um erro do presidente e pode lhe custar caro, hein? Vejamos por quê, vejamos as razões que pode levar isso a custar caro. Quando ele resolveu excluir a Folha de uma licitação do governo, sem qualquer justificativa razoável, Bolsonaro pode ter violado a lei de licitações e cometido crime de responsabilidade, porque a lei de licitações não permite discriminar um determinado fornecedor ou escolher um outro ao fazer uma compra. Ela não permite isso. O governo não pode escolher nem quem vai ganhar, nem quem vai perder. Evidente. No caso, estamos falando de algumas dezenas de assinaturas de cada jornal. É uma compra de um valor quase irrisório do ponto de vista do volume de recursos que um jornal lida. Basta lembrar que a Folha tem mais de 300 mil assinantes. Portanto, não se trata de uma briga por dinheiro. A lei exige que vença aquele com a melhor proposta. Inclusive a melhor proposta de preço. Neste caso, a lei permite o que seria normal, ou seja, que o governo compre assinaturas em igual número de todos os veículos de circulação nacional. São 4 jornais que se encaixam nessa característica. Se não for para comprar de todos, então que vença a melhor proposta, inclusive de preço, né? Comprar de uns e excluir um outro é claramente ilegal e pode resultar em problema, especialmente porque o presidente deu uma entrevista deixando claro que quer boicotar a Folha porque não gosta de sua linha editorial. O edital para a licitação é claramente ilegal. Além disso, tão ruim quanto a discriminação é pressionar anunciantes do jornal, num episódio de evidente caso de abuso de autoridade, porque o presidente usa de suas atribuições, de suas prerrogativas, para prejudicar alguém ou para conseguir um fim pessoal, um benefício à perseguição de alguém. Então, do ponto de vista legal e até mesmo constitucional,
Bolsonaro incorre em condutas claramente impróprias, que podem render processos e condenações. Isso está colocado na mesa. Veja que já há proposta, no momento, do Ministério Público para que o TCU, o Tribunal de Contas da União, analise o edital pedindo a sua suspensão, o que pode resultar em medida do TCU contra o governo. Então, do ponto de vista legal e constitucional, a orientação que Bolsonaro deu está claramente descoberta, e pode lhe dar problemas sérios. Mas não é só isso. A medida do governo Bolsonaro coloca a Folha de São Paulo na condição de vítima, levando personalidades e instituições a defender a Folha contra um claro ataque à liberdade de expressão. Não vou ficar surpreso se essa semana a tribuna da Câmara e do Senado for repleta de deputados e senadores defendendo. Os assinantes da Folha, inclusive, podem se mobilizar para defender o jornal, perseguido por publicar matérias evidentemente que não são simpáticas ao governo. Até porque ninguém assina um jornal para ler elogios diários ao governo de plantão. Isso não acontece nunca. A crítica ao governo e aos políticos, em geral, é o que mais atrai os leitores de qualquer jornal. Geram empatia com o jornal. Bom, para deixar isso muito claro, qualquer governo dá motivos de sobra para ser criticado. No caso de Bolsonaro, então, e sua equipe, eles se esmeram, eles trabalham para fornecer o maior número possível de motivos para serem criticados. É o caso da política ambiental, que coloca a Amazônia em risco, preocupando o mundo inteiro, inclusive o agronegócio brasileiro, o desmonte da fiscalização e a falta de verbas para defender o meio ambiente, todo mundo sabe, impediu o combate a um dos maiores desastres ambientais já ocorridos no Brasil, que é esse vazamento de óleo, que está atingindo o litoral de toda a região Nordeste e agora já chegou na região Sudeste. Já chegou no Rio de Janeiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro. É também o caso da política educacional, com corte de verbas para educação, ataques absurdos às nossas universidades. Só para mencionar o último caso, aí, o ministro da Educação, escrachado, né, acusou as universidades de plantarem maconha em seus campi, né, uma mentira evidente, uma mentira absurda. Bolsonaro promove agora o desmonte total na área da cultura, nomeando gente sem mínimas condições de exercerem seus cargos. É o que está se passando agora na Fundação Palmares, na Secretaria do Audiovisual. Os titulares nomeados nesta semana, todos nós vimos aí, né, completamente ineptos para o cargo, para os cargos, respectivos cargos. Também a área social. O Bolsa Família parou de analisar novos pedidos para atendimento no programa. Mais de 750 mil novos pedidos foram engavetados. Podem ser aprovados ou não, mas não estão sendo analisados. Por quê? Por má vontade do governo, por falta de recursos? Ninguém sabe. Isso numa conjuntura de desemprego, de empobrecimento da população, diminuição de renda das famílias. Ora, o que é isso? Temos um quadro como esse e o governo quer sufocar os jornais que dão as notícias sobre essas coisas. Se Bolsonaro for bem sucedido, teremos só jornais favoráveis publicando elogios ao governo. É isso que ele quer, né? Isso seria acabar com o jornalismo, pois ele existe não para elogiar governos, é justamente o contrário. Bons jornais devem fiscalizar e publicar tudo de errado que haja na área pública de um governo. Olha, vou opinar sobre esta guerra. Eu torço para que a Folha vença. Não porque eu concorde com tudo que a Folha publica. Não se trata disso. Mas simplesmente porque defendo a imprensa livre, que exerça seu direito à expressão de todos. Algo que inclusive está garantido na nossa Carta Magna, na nossa lei maior. Aposto que, como Collor, Bolsonaro vai perder essa guerra. Não estou afirmando, de modo algum, que haverá impeachment, não necessariamente. O mais provável é que o atual presidente ajude a Folha, mais uma vez, a se afirmar como o principal jornal do nosso país. Quanto a Bolsonaro, vai seguir com seu governo, acumulando mais uma derrota. Ele não será derrotado pela Folha, essa derrota não será impingida pela Folha somente, mas pela democracia, por suas instituições que são sólidas e seus defensores que são amplamente majoritários.